É com imensa gratidão aos internautas que eu me dirijo e poder dizer da alegria de podermos compartilhar reflexões capazes de nos poder trazer, se não respostas, pelo menos dúvidas intrigantes, já que o Espiritismo não é uma doutrina dogmática e nos enseja a aparecer no mundo através de um punhado de perguntas, de um notável homem lidando com o mundo dos espíritos e estabelecendo mais de 1.200 perguntas com as suas subperguntas, e os imortais respondendo. E é curioso que, à sua época, parece que Kardec, com a sua antevisão, compartilhava questões que eram do seu tempo e questões que deveriam surgir no tempo que deveria se escoar. E uma delas está posta exatamente na lei de sociedade, quando o codificador entretece um questionamento muito em voga dos dias atuais, de que se, conforme se dizia na época, os animais se relacionam, esses se abandonam às suas crias, e isso se dava de uma forma absolutamente espontânea, o mesmo não se deveria suceder com os seres humanos? E os espíritos responderam a essa indagação que o codificador ensejara postular na época, dizendo que os espíritos, em relação aos animais, assim considerados, tinham destinação diferente. Os animais obedeciam os instintos, então logo suas crias pudessem se autoprover, eles abandonavam-nas. Mas entre os homens havia algo mais. Havia, para além das necessidades instintivas, aquela que nos enseja posicionar a evolução. E, disseram os espíritos a Allan Kardec, para que se estabeleça a evolução em sociedade, são necessários que os laços sociais se estabeleçam. E para que os laços sociais se tornem mais apertados, os de família são fundamentais. E, por isso, são lei da natureza. É assim que a questão 774 de O Livro dos Espíritos trata dessa questão tão presente na atualidade. Porque hoje tem se levantado opiniões para questionar a família. Inúmeros pensadores dos seus diversos movimentos ideológicos invectivam contra a família, querendo ensejar dizer que foi uma criação do Estado, de que é uma invenção humana e de que seria, portanto, dispensável. E, como consequência, advém dessas análises ideológicamente postas a negação da relação emocional afetiva e, por extensão, a possibilidade dos seres humanos, homens e mulheres, estabelecerem relações como os animais, cujo macho se relaciona com a sua cria fêmea. E isso, portanto, que nos animais está posto em a natureza no campo da biologia, entre os homens, configura-se como um incesto. Essa proposição do incesto também tem surgido na atualidade. Um questionamento da família e, vindo a reboque, a ideia do incesto e, junto com ela, a da pedofilia. Portanto, de que os homens poderiam se estabelecer relações com seus filhos e, ainda que sejam pequenos, poderiam se estabelecer porque isso estaria em a natureza. Há mesmo um grupo em Nova York que propõe o relacionamento com os boys, com as crianças do sexo masculino menores, protagonizando assim uma movimentação para tentar garantir liberdade legal. Esses espaços esquisitos têm se ampliado numa sociedade de conflitos. Vivemos, conforme Allan Kardec assinalou ao seu tempo, a transição para uma nova era, de conformidade com aquilo que os espíritos assinalaram, e é
Habitual perceber-se que numa casa em mudança, o caos anteceda o cosmos. A desarrumação, ela antecede o bom designer, o novo designer. É o que está acontecendo com a Terra. Os espíritos são levados a reencarnar, alguns tendo como chance última para acompanhar o progresso da Terra, enquanto que outros mergulham na Terra para acelerar o seu progresso. Há, portanto, uma instabilidade. E há, portanto, de A a Z, opiniões e discrepâncias, o que deixam as pessoas sem norte, sem um eixo de observação que lhes pudesse assinalar uma avaliação mais apropriada. Surge de tudo, e é nesse tempo de transição planetária que, portanto, emergem essas ideias muito esquisitas da negação da família, da inclusão da pedofilia, da possibilidade das relações incestuosas, de deixar os filhos serem criados a Deus dará, numa linguagem cifrada, porque também nessas ideologias vem junto delas a negação da divindade, o que talvez há de mais perverso nas ideias que permeiam as outras ideias. Uma ideia mãe é o materialismo, e uma ideia que subsequentemente a ela está intrinsecamente ligada é o ateísmo. Kardec teve ensejo de abordar essa questão, mostrando que o espiritismo deveria vir para destruir o materialismo. Ele assinala categoricamente na Lei do Progresso, justo na questão 799, dizendo-nos que ele deveria nos ensejar uma visão de futuro e deveria abolir todos os preconceitos de casta, de classes sociais, portanto, de cores, etnia, portanto, bem como todas as outras diferenciações que envolvesse quaisquer manifestações de crença, portanto, o preconceito de crença. Ele consegue, portanto, fazer uma abordagem total da questão, que culmina com a ideia de que nós caminhamos para a grande união da fraternidade, para nos compreendermos como irmãos. E, para tanto, diriam os espíritos a Allan Kardec, o espiritismo tem essa contribuição a lidar com o progresso, efetivando em realidade esse movimento de um novo olhar para uma sociedade que deve avançar. Todavia, nos dias que correm, o materialismo, junto com o ateísmo, tem campeado. A ideia da família, da sua exclusão e dos seus subprodutos que advêm, nos ameaçam a todos. E o que é pior, os jovens, em grande escala, que não aceitam as ideias religiosas que às vezes se mostram muito dogmáticas, refugiam-se no agnosticismo e grande leva vão para o materialismo. E daí surgem relações que antecedem aquilo que deverá ser uma composição familiar para se transformar em composições sexuais. São o sexo casual, os encontros fortuitos, a possibilidade de uma gravidez emergir e não haver nenhum comprometimento com ela, e o aborto, como consequência, vem a reboque, fazendo parte, portanto, dessa sociedade descartável, muito materialista, sem Deus, muito veloz, hedonista e absolutamente despreocupada com a responsabilidade. Esse é o momento que nós vivemos, grave. E vejam como Kardec foi absolutamente lúcido no seu tempo. Subsequente a essa questão 774, que eu traduzi com as minhas palavras, ele fez a seguinte, que se segue a 775, perguntando: que seria para a sociedade se houvesse o relaxamento dos laços de família? E os espíritos responderam: uma recrudescência do egoísmo. É uma das respostas mais simples, mas mais grandiosas, porque é o que nós vivemos. Nós vivemos uma inflação do ego. Nós vivemos o império do ego que se manifesta pelo orgulho, que se manifesta pela egolatria e dá à sociedade uma esclerose, a egoesclerose.
e que nos enseja, portanto, ver esse adoecimento social. Mas não é tudo perdido. Num olhar que talvez pessimista pudesse nos inclinar ao derrotismo. Não, não é. Faz parte da mudança. Às vezes a sociedade tem que sentir ao máximo as suas dores para levar o homem a impulsioná-lo ao cultivo do bem. Diriam os espíritos também a Allan Kardec em A Lei do Progresso. Este, portanto, é o momento que vivemos. O ego inflou, ele dominou o indivíduo, e o indivíduo sem norte, sem uma ideia da divindade, se lança numa sociedade com grupos esquisitos, muitos grupos ideologicamente perdidos, mas que funcionam fazendo alarido, muito ousados, e às vezes de forma muito cínica, lançam-se contra a sociedade, tentando abater-se contra as suas instituições mais tradicionais, e entre elas a família. Família, que os espíritos assinalaram, é lei da natureza. Para nós espíritas, a família é o berço fundamental, que nos abre espaço para todas as outras construções. Assentado na figura de Jesus, que espera até 30 anos para depois lançar-se no ministério público, e mesmo com 12, tendo condições de se emancipar pela sua cultura, pela sua sabedoria, encantando os doutores da lei, ele prefere ficar em família, mostrando que as grandes transformações da humanidade nascem dentro de casa, nas nossas relações familiares. E é, portanto, nesse olhar que o Espiritismo levanta a família como essa possibilidade divina, como essa lei da natureza que nos dá a oportunidade de fazer o começo, o meio e o fim dentro dela e através dela, contaminando os grupos sociais e coparticipando dessa grande transformação das sociedades, para que a Terra possa viver momentos risonhos, de serenidade, de altivez no bem. É nessa perspectiva que o Espiritismo nos convida a olhar para a família, não como um paraíso que se coloque na utopia da ausência de problemas. Ao contrário, como um espaço laboratorial, uma oficina de trabalho e uma escola escultora das letras da alma, é o lar, efetivamente, esse espaço de excelência que os espíritos programam no mundo espiritual, projetando-se para o mundo corpo físico e ali alinhavando o gênero de provas pelo qual ele há de mergulhar e passar na Terra. A família, portanto, é esse espaço inicial através do qual o espírito, mergulhando na Terra, sabe quem será o pai, quem será a mãe, e poderá ter a experiência bem antecipada daqueles que serão seus irmãos. Terá também alguns eventos que são mais dramáticos, ciência antes de reencarnar. Portanto, quando a família ressurge no mundo, para o Espiritismo não há acaso biológico nem genético. Tudo é construção de livre-arbítrio, pautado dentro da lei de amor, que nos enseja sempre a aprender ou recomeçar o mal aprendido. E é dentro dessa escola que nós vamos ver as famílias felizes, quando sabem entrever as suas finalidades e trazendo as suas várias modalidades, as suas várias expressões, elas caminham para Deus, quando conseguem incluir de que na dinâmica delas cabe situações às vezes dramáticas, quando um jovem de 12 anos desabrocha numa esquizofrenia hebefrênica, de prognóstico sombrio, e a família que às vezes vive uma harmonia vê-se de mãos dadas com um problema que não estava previsível no olhar humano, mas que estava na consciência das almas que reencarnaram juntas para estabelecer esse progresso. O Espiritismo vai e abre esse espaço de compreensão, mostrando que, por exemplo, na atualidade de mudanças, há mais ou menos 50 nascimentos, nasce um autista, e dentre eles, dentre os
aqueles que pertencem ao espectro autista, àqueles mais da base, que trazem como enfermidade da alma, e de que, portanto, também, assim como para a medicina não se encontrou ainda uma causalidade para o espiritismo, a causalidade está nas razões espirituais. Porque ninguém renasce trazendo uma debilidade grave ou tem uma doença psiquiátrica aos 12 anos, ou renasce como um autista de extraordinária limitação por acaso. Não há casualidade, há causalidade. Tudo é movido por causas, mas todas essas causas têm origem no livre-arbítrio, segundo os espíritos disseram Allan Kardec. Em O Livro dos Espíritos, na questão 258 e 59, para caracterizar de que o nosso programa evolutivo de provas e expiações incluía no nosso projeto reencarnatório essas experiências. Então, para o Espiritismo, o lar abençoado não é aquele lar que tem pouco problema, é aquele onde os seus membros superam os seus problemas. O lar abençoado não é aquele que vive e não tem nenhuma dificuldade financeira, ou de natureza emocional, ou de intercorrência espiritual. Não. O lar dinâmico, produtivo, crescente, é daqueles que sabem manejar. Quando surge uma demanda emocional esquisita, destoante, quando surge um processo biológico de uma enfermidade demandando à família a fé, quando surge uma dinâmica espiritual tentando se imiscuir na dinâmica da família, e a família sabe como lidar com isso, busca lidar com isso, desenvolvendo as suas competências, avançando, progredindo, revendo questões anteriores, porque sempre dentro do lar há os ex-criminosos e os coautores dos crimes ali enfronhados na posição de irmão, de pai. Para o Espiritismo, tudo é abençoado dentro da família. Lembro-me, certa feita, de uma mãe que teve o primeiro filho surdo, o segundo filho surdo, o terceiro filho surdo. Quando ela teve o quarto, engravidou do quarto filho, todos os médicos foram unânimes, a boca pequena, para que ela abortasse. Mas ela, muito católica, disse não. Profissional da área da medicina, nobre, disse não. Junto com o esposo, profissional da área de saúde, se não, e sustentaram. Já tinham feito uma pesquisa genética se tinha alguma tara, e nasceu o quarto filho, risonho, com os ouvidos de tuberculoso, ou seja, escutando tudo, vinha para apoiar os 3 outros irmãos que vieram primeiro. Aquela mulher era o símbolo da confiança em Deus. O Espiritismo tem esse mesmo olhar trazendo a reencarnação para que compreendamos de que essas ocorrências tão complexas, elas não acontecem do nada, nem porque Deus quer testar a gente, elas fazem parte do nosso cardápio evolutivo. Estamos recebendo de volta aquilo que seamos outrora, para, em revisitando questões, relações e possibilidades, avançarmos, limparmos o passado, criarmos novas oportunidades de crescimento para o presente e abrirmos para o futuro vasto campo de possibilidades evolutivas. O Espiritismo vem, portanto, exatamente na contramão do que dizem os materialistas e ateístas, dizendo-nos de que é necessário, de que se aperte os laços familiares. Não importa se a família ela é heteroafetiva, se ela é homoafetiva, importa que haja amor dentro de família. Não importa se a família é feita por uma mulher, heroína, que ficou viúva e leva 3 filhos ou mais na periferia. Importa que ela, dotada de confiança, de fé, faz o seu melhor nessa experiência difícil que é ficar viúva e ficar com 3 filhos, como vi outro dia uma com 6 filhos, ficou sozinho pós-Covid, jovem, confiante, com um olhar lúcido. E eu olhava para ela e ficava me perguntando se eu estivesse no lugar dela, se teria a mesma serenidade. Talvez sim, talvez não. Deus não coloca fardo nas costas
dos seus filhos que sejam acima das suas forças. E assim, o Espiritismo nos induz ao cultivo da família, para percebermos que a boa família é aquela família que prioriza o afeto, estabelece o lar de pertencimento e de união de todos os seus membros, respeita as individualidades e assegura a individualidade de cada um, de que se essa família ela pode se prospectar no desenvolvimento de todos, respeitando cada um na sua individualidade, ela alcançou o seu objetivo máximo, que foi a evolução do grupo por inteiro, sem prejudicar ninguém, sem sacrificar ninguém, sem que tenha dentro da família um boi de piranha, uma ovelha negra, porque quando a família tem um ingrediente dessa ordem, ela está disfuncional. O Espiritismo vem, portanto, e nos dota dessa possibilidade de podermos acolher a família de uma forma de cima para baixo, do espiritual para o material, e nessa releitura da existência, a partir da essência, superarmos a nossa dimensão egóica. Quantas famílias, nas suas variantes, hoje comparecem na Terra? Às vezes é um filho, cujos pais desencarnaram, e o mais velho que cuida dos outros. É a chamada família em que tem à frente um filho parental. É um filho que ocupou o lugar de pai e mãe e cuida dos irmãos. Não é acaso. Ele detém nas mãos agora os filhos que ele abandonou do passado. O Espiritismo vem, portanto, e vai clareando, vai abrindo espaço para que possamos compreender de que todas as situações que nos alcançam, elas vêm inevitavelmente com um significado positivo e apontando na direção certa. Lembro-me da minha família de origem, quando das nossas dificuldades de vivência material, minha mãe não tinha o que comer no dia seguinte. E para o meu irmão mais velho, com quem dividia, de uma certa forma, as dificuldades, meu pai trazendo um processo psiquiátrico, várias vezes precisava ficar internado no hospital, e o meu irmão dizia para ela: mamãe, o que vamos comer amanhã? Ela sorria e disse: meu filho, eu não sei, mas Deus sabe. E aparecia comida no dia seguinte. Era um familiar que vinha, era um parente que, sabendo que meu pai estava internado, trazia uma cesta. E assim, a fé de uma mulher era capaz de esculpir nos filhos uma dinâmica de confiabilidade de que nós não estamos jogados ao acaso. Como dizem os espíritos, Deus não se ausenta. Esse olhar que o Espiritismo nos dota para lidar com a família nos dá a dimensão da nossa responsabilidade, de não transferir nenhuma responsabilidade de agora com a família para a reencarnação posterior. Se puder cumpri-la, cumpra hoje. Dê conta, avance. Não deixe que os acenos de sereia que vêm de fora possam lhe subtrair do lar. Não permita que este ou aquele vício faça você se distanciar das obrigações mais corriqueiras domésticas. O Espiritismo vem e assinala a importância do afeto. Não é só do pão, é da luz. Não é só da vestimenta, do abraço. O quão importante um abraço. Outro dia eu estava me lembrando, meu pai, porque ele tinha um processo psiquiátrico, eu olhando uma foto, me vi no colo dele. Eu não tenho na memória, a não ser nessa foto, nenhuma cena do meu pai ter me colocado no colo ou de ter me abraçado. É verdade que, além do processo psiquiátrico, que dificulta as pessoas, às vezes, a estabelecerem a demonstração afetiva, ele tinha uma deficiência física grave, que fazia com que ele marchasse de uma forma manca, mas vendo aquela foto, e eu sentado no colo dele, uma foto de família, aquilo me emocionou, e fico me perguntando o quão importante os pais colocarem os filhos no colo, abraçarem os filhos, por várias vezes, não só amarem, dizerem que ama. O quão importante dizer que ama. Porque as famílias, nas suas múltiplas expressões, elas trazem o âmago, é o mesmo. São almas que se reencontraram.
afetos e desafetos para se realinharem. Sob as bênçãos de Deus, para além do anjo guardião, tem o anjo guardião da família, que cuida da família, que é um espírito de maior responsabilidade, que vela para que toda a prole avance. É nesse olhar que nós vamos nos entregando à possibilidade de uma fé raciocinada, como propõe Allan Kardec, e que nos remete à figura excelsa de Jesus, para que o nosso lar seja o nosso espaço de graça, de alegria, de encantamento. Não é porque nós vivemos em festas, não. É que nós celebramos também as festas, mas é porque toda ocorrência desafiadora nós encontramos um significado novo para celebrar. Celebrar a superação, celebrar, transpor a dificuldade que envolve esse ou aquele filho, que foi tragado pelas drogas, ou aquele outro que, de repente, se entregou por um descaminho e abandonou o lar para voltar mais tarde sequelado. Qualquer que seja a família, nós devemos empreender na valorização do cotidiano, dessa convivência que deve assinalar os nossos passos, a importância que devemos empreender no processo da convivência. O máximo de tempo para estarmos juntos e valorizarmos estar junto, preenchendo esse espaço, a fim de que o vazio de um não contamine com o vazio de outro e a distância emocional transforme pessoas que deitam à mesma cama e não sonham os mesmos sonhos, que sentam à mesma mesa, mas não compartilham o mesmo pão espiritual. O Espiritismo vem, e sem nenhuma fantasia, mas com um aceno de uma esperança centrada na fé, nos convida ao exercício do amor, porque é só na superação do ego, amando um pouco mais, vergando esse ego para que ele permita que o Cristo interno se sobreponha, nós lograremos vencer e transformar a família nesse espaço que é a agência da formação de caracteres nobres para a sociedade. Para encerrar, lembro de Allan Kardec, quando tratando da questão do trabalho, ele faz uma observação na questão 685 de O Livro dos Espíritos, dizendo que no âmbito da economia tem um ponto que habitualmente não se costuma dar a ênfase que deve ter de importância, dizia ele, é que a economia ela se vincula a uma análise do trabalhador sobre aquilo que deve ser consumido e aquilo que deve ser produzido, mas que em dada circunstância é natural que os trabalhadores fiquem sem trabalho. E quando os trabalhadores ficam sem trabalho, diz Allan Kardec, há um risco se eles não têm princípios. Como um aluvião, o que se pode esperar é a desordem. O que se pode esperar é o pior. Então, diz Allan Kardec, é necessário que a sociedade se prepare para este momento através da educação, mas não da educação intelectual, da educação moral. Não da educação dos livros, mas da educação moral que consiste na formação de caracteres, aquela que incute hábitos. Então, diz o codificador, estes estabelecem princípios. Os princípios regulam a ordem e a previdência e a providência individual e coletiva. E isso é o asseguramento do bem-estar social. Ou seja, a sociedade não convulsiona. Porque o homem sem trabalho e sem princípio, ele enlouquece. Mas se o homem, nos momentos de escassez, ele tem princípios morais, ele consegue se sustentar e superar com confiança e avançar socialmente sem promover na sociedade uma ruptura. É esta proposta que o lar nos enseja a oferecer. Princípios, a administração de princípios pela educação moral, que deverá fazer dos nossos filhos mais do que cidadãos, homens de bem, e
Homens de bem, em qualquer lugar onde se movimentarem, serão luz que ilumina, serão sal que salga, trarão a sua dose essencial para que o alimento ganhe o sabor, que é a finalidade do sal, emprestar o realce ao sabor de cada alimento. O sal, enquanto expressão crística, não é um convite para que anulemos os outros, não. É para que respeitemos as diferenças e essas diferenças tragam os seus sabores. Nestes dias, vivemos uma sociedade e que estamos precisando de sal, de espíritos que nasçam nas famílias, que recebam princípios através de uma educação moral, para que o ego não prevaleça e que o relaxamento do laço de família não se dê. E essa família cristã, essa família teísta, ela haverá de participar dos dias que correm da transformação planetária, contribuindo com os amigos da espiritualidade superior que lutam para que todos possamos nos unir, a fim de que, dando-nos as mãos uns aos outros, possamos fazer parte dessa construção, dessa nova era para a sociedade, com a qual o Espiritismo vem comprometido a participar. Seja o lar, portanto, esse espaço de luz e a família, nas suas múltiplas modalidades, um convite às bênçãos do divino. Obrigado.